Então, continuando. O dolo é, então, esse artifício ardil onde alguém induz outra pessoa a erro, né? Então, tem uma atitude intencional de alguém de induzir essa pessoa a erro, ou seja, de fazer com que essa outra pessoa tenha uma falsa percepção da realidade e que essa falsa percepção da realidade seja determinante para o negócio jurídico que está sendo celebrado. O dolo, ele é classificado. Existe o dolo principal, que é esse principal motivo, mas também existe o dolo acidental, que ele recai sobre os elementos secundários do negócio jurídico. E aí, quando o dolo ele é acidental, ou seja, quando ele recai sobre os elementos secundários do negócio jurídico, de acordo com o artigo 146 do Código Civil, esse dolo acidental ele não gera anulabilidade do negócio jurídico. Ele apenas gera uma correção, tá? Nesse aspecto, que pode ser uma diminuição de valor ou qualquer outra correção que se adeque perfeitamente ao caso concreto. Existe ainda o dolo omissivo ou dolo negativo, quando uma omissão ou uma negação, um comportamento omisso de alguém é o artifício ardil utilizado para induzir alguém a erro. Deixou de dar alguma informação importante e que sabia que tinha que dar e que sabia que a outra pessoa, uma vez tendo acesso a essa informação, não iria celebrar esse negócio jurídico. Esse tipo de dolo está previsto lá no artigo 147 do Código Civil e também pode gerar anulabilidade do negócio jurídico. Falamos ainda de dolo de terceiro, quando tem uma terceira pessoa que interfere nesse artifício ardil, e aí as consequências elas vão depender se a pessoa que está se beneficiando do negócio jurídico sabe ou não sabe desse terceiro que está interferindo na celebração. Se a pessoa que está se beneficiando com o negócio jurídico, ela sabia dessa atitude, desse artifício ardil do terceiro, o negócio jurídico ele pode ser anulado. Isso gera anulabilidade do negócio jurídico. Se a parte não sabia, esse terceiro responde pelas perdas e danos. E aí a parte beneficiada não sabia, não teve interferência, então ela vai ficar de fora das indenizações por perdas e danos. Mas o terceiro que interferiu, que foi lá querer utilizar de má fé para induzir aquela pessoa a celebrar aquele contrato, aquele negócio jurídico, ela vai responder por perdas e danos. Por que eu tô falando em pode gerar anulabilidade e não em gera necessariamente anulabilidade? Porque, gente, como eu falei para vocês, uma das características mais marcantes do negócio jurídico é o fato dela privilegiar a manifestação de vontade. Então, eu até posso estar em desvantagem, seja por erro, seja por dolo, seja por qualquer outro defeito do negócio jurídico que nós vamos falar daqui pra frente, mas se mesmo depois de eu identificar esses defeitos eu ainda quiser manter esse negócio jurídico, ok, é a minha vontade. A gente tá falando aqui de direitos disponíveis, né, aspectos disponíveis, então eu posso concordar, mesmo sabendo que eu estou em desvantagem, mesmo sabendo que alguma coisa me prejudicou lá atrás no momento de realização do negócio jurídico, mas se a minha opção é pela manutenção desse negócio jurídico, em todos os negócios jurídicos cuja consequência do defeito seja a anulabilidade, eu vou poder convalidar e permanecer, se eu quiser. Agora, se eu não quiser, a lei me protege, a lei me ampara e me dá essa possibilidade de anular. Existe ainda um último tipo, que é o dolo bilateral, quando ambas as partes estão com artifício ardil e induzindo a outra pessoa a erro. É meio que como se fosse um tiro cruzado. E aí, gente, nesse caso é interessante, o legislador ele dá a melhor das vinganças, a melhor das consequências. Qual é? Pois vocês vão ter que ficar com esse negócio jurídico desse jeito. Então, tiro trocado não dói, mais ou menos. Se o dolo for bilateral, ambos agindo de má fé, ambos em artifício ardil para induzir um ao outro em erro, o negócio jurídico é considerado válido. E aí, dolo bilateral não tem o condão de anular o negócio jurídico, certo? O terceiro defeito que nós trataremos aqui é a coação. A coação é interessante porque ela envolve necessariamente uma ameaça,
tá? Você manifesta uma vontade, mas aquela vontade ela não é livre. Ela é viciada por conta dessa ameaça. Só que essa ameaça não pode ser uma ameaça física, é uma ameaça psicológica, tá? Qual é o padrão utilizado para a gente ver se houve ou se não houve essa ameaça, se essa ameaça ela de fato configura uma coação? É o padrão do homem médio, mais uma vez utilizado pelo legislador, embora seja um padrão super impreciso, mas é o padrão utilizado, mais ou menos que seria o equivalente ao razoável. E aí, nesse aspecto, no que diz respeito à coação, é importante que a gente saiba que o temor reverencial, ele não configura coação. Tipo, eu fiz isso porque o meu pai queria que eu fizesse e eu não desobedeço meu pai de forma alguma. Isso não é coação. O seu pai não tá lhe coagindo, tá? Você tá fazendo aquilo por respeito, né? É o que a gente chama de temor reverencial. Você tem um respeito, uma reverência sobre aquela pessoa e para agradar ou para cumprir os parâmetros dessa pessoa, você fez aquele negócio jurídico. Esse negócio jurídico é válido, tá? Temor reverencial não gera anulabilidade de negócio jurídico. E assim, lembrando que a coação, nela existe uma manifestação de vontade. A pessoa até sabe que está manifestando vontade sobre aquilo. O problema é que essa manifestação de vontade, ela tá viciada pela violência, pela ameaça. Já no erro e no dolo, não existe uma manifestação de vontade, porque como houve o equívoco, entende-se que a manifestação de vontade feita não foi correspondente ao que de fato existia naquele negócio jurídico, mas sim ao que estava construído na sua falsa percepção. Seja uma falsa percepção individual, em razão de uma percepção que não teve interferência de outra pessoa, ou seja, quando em dolo, através de uma outra pessoa para te levar até essa falsa percepção, tá? Então, fazendo essa costura, só para dizer para vocês que na coação existe a manifestação de vontade. A pessoa coagida sabe que está manifestando aquela vontade, só que é uma vontade viciada por conta de uma ameaça, tá? No artigo 151 e 152, nós temos disposições do Código Civil, nós temos disposições sobre a coação. E aí é importante a gente falar que aqui na coação também existe a modalidade de coação por terceiro. Uma terceira pessoa faz essa ameaça para que o negócio jurídico seja concretizado. E mais uma vez, o fato da pessoa beneficiada com o negócio jurídico saber ou não saber desse ato do terceiro que está coagindo é determinante para as consequências do negócio jurídico. Se a parte beneficiada sabia que existia um terceiro coagindo a parte com quem ele estava celebrando o negócio jurídico, ambos vão responder solidariamente, tanto quem estava coagindo quanto quem estava se beneficiando. Agora, se a parte que estava se beneficiando não sabia que esse terceiro estava coagindo, aí apenas o terceiro vai responder por perdas e danos, certo?